estava uma reunião aqui, bastante coisa. E tem muito. É uma vontade. Olha, que nós falamos ali embaixo que nós tínhamos, a Assembleia pediu, né, que nós fizéssemos uma manifestação, que não tinha aceitado o aumento, né, do índice ali, né, e a gente, tu sabe, nós conversamos contigo naquela última reunião que a Assembleia, né, que decidirá, a maioria, no caso, pela essa manifestação, que seria uma manifestação como não foi aceito o ajuste, né? Não é ajuste, o índice, né? Porque é só o índice que no momento poderiam dar. E a Assembleia, a gente como sindicato acompanhou, mas a Assembleia, se alguém quiser falar, né? Vou colocar em relação à questão da votação, Zé, é que a questão da Assembleia é o órgão máximo do sindicato. É ela que delibera e é ela que define a questão pontual. Em relação à pauta reivindicatória, o índice que nós já tínhamos conversado anteriormente é o mesmo que foi aprovado, que é 10%. Em relação ao segundo item, vale alimentação, R$400. O terceiro item, que isso nós não entramos no mérito na discussão, foi uma questão que surgiu na Assembleia, a questão de uso de EPIs em todas as secretarias. Temos conhecimento que vários servidores sequer têm EPI, trabalham na rua e estão à exposição de agentes nocivos. E o quarto item é em relação à questão do plano de carreira, tanto do quadro geral quanto do magistério. Inclusive tivemos notícias que já têm encaminhamento em relação à questão do magistério, sendo que o sindicato sequer tinha conhecimento. Então, já foi um dos itens incluído na pauta. Esses são os 4 principais que foram defendidos nessa Assembleia. E, quanto à questão do índice de 1,89, que foi proposto, ele foi rejeitado. Tinha a presença lá dos vereadores. Nós temos conhecimento que foi a votação na terça-feira e foi aprovado nos termos que foi encaminhado aqui, mas também foi deliberado quanto à questão da categoria. Se gostariam de fazer um manifesto, se queriam fazer greve, eu esclareci a eles que a questão de greve tem que ter um fundamento legal, então essa questão foi posta, e a questão do manifesto que foi agendado para hoje, no intuito de buscarmos melhores condições, porque a questão da diretoria já foi colocada aqui, as negociações iriam prosseguir, diferente do que foi proposto anteriormente, que nós não aceitávamos só aquele 1,89, nós temos de negociar outros itens, e que haja já uma previsão desde já para uma questão para o ano que vem, uma previsão orçamentária na qual se tem um índice que é uma reposição, não é nem ganho real em relação às perdas que ocorreram durante os anos que se passaram. Então esses são os itens principais da reivindicação que nós protocolamos lá como ato simbólico, o presidente encaminhou. Enviado ao prefeito. Já chegou ali, né? Só para eu queria iniciar falando primeiramente que os servidores que estiveram aqui não tem qualquer contrariedade ao governo Moacir. Na verdade, é um movimento, de desespero, com aumento de 1,89. É impossível, a gente está vendo hoje uma greve geral aí de caminhoneiro, já referente ao aumento abusivo de combustível, todo mundo está vendo. Vocês imaginam o que significa isso? Hoje só o aumento de combustível já come 1,89 que vocês estão dando. Então é impossível hoje trazer o sustento das famílias dos servidores com esse aumento. A gente está com uma defasagem muito grande, que por óbvio não é culpa desse governo. Mas é que tem que compreender aquele pessoal que está ali, aquele pessoal que está na frente e os muitos que não puderam vir aqui. Estão em desespero, estão com um salário muito baixo, muito defasado. Cito aqui o exemplo das obras, que agora, inclusive, depois de quase 2 décadas, aumentaram o horário ali, trazendo mais prejuízo para o servidor, e não trazendo nenhuma economicidade para o município. Isso.
E, enquanto isso, a gente recebe a 1,89. Outra questão que traz um pouco ali. Ontem entrou o projeto de lei lá na Câmara, com pedido de urgência, mesmo sabendo, porque eu tenho certeza que o governo sabia, que a presidente ia vir aqui protocolar, ela tinha informado isso. Os vereadores de oposição, inclusive, pediram que segurasse o projeto de lei. Os servidores, eles não queriam esse aumento, foi segunda-feira. Estava ali, inclusive o líder do governo estava lá presente, sabia que não queria, podia ter segurado o governo, podia ter retirado. Não retirou para a gente poder negociar hoje um aumento mais justo. Por exemplo, às vezes ali, como o secretário da Fazenda ali informou que estaria já quase chegando no limite ali da questão da folha, que isso é bem importante, inclusive, que estivesse por escrito pela Fazenda, mas poderia ser negociada a alteração então do vale alimentação, que isso já não atinge a questão ali do limite, né? A gente sabe dos limites aí que tem o governo, todas as prefeituras têm, mas a gente também sabe que tem vários cortes que dá para fazer dentro do governo, coisas que são desnecessárias em certos termos, que conseguiriam um valor muito melhor. Cita aqui, por exemplo, hoje nós poderíamos substituir muitos porteiros que custam muito dinheiro para o município, se eu me falo a memória, quase 3 milhões, depois de substituir vários ali por vídeo monitoramento eletrônico, não custaria 30% do valor, dando uma boa economia para o município. Dependendo da questão do limite ali que tem a folha, poderia-se fazer o processo seletivo e contratar as merendeiras, as serventes que hoje são terceirizadas, que custam 3 mil e pouco. No máximo teria um custo para o município, ainda com encargo social, alguma coisa, 1.500, trazendo uma boa economia para o município também. Isso aqui citando pequenos exemplos, né? Eu acho que é possível, eu acho que todos aqui que estão aqui dentro aqui são políticos, né? Mas claro que vocês não sentem tanto, porque a maioria daqui ganha acima de 3 mil reais aqui. São diretores, secretários, mas aquele povo que está ali fora, ele sente muito realmente. Hoje a nossa servendas merendeiras, o salário básico delas é um salário mínimo. O pessoal das obras lá, na sua boa parte, ganha no máximo um salário mínimo e meio. Os nossos professores, quando iniciam aqui no município, não ganham o que vocês pagam para a terceirizada, pelo porteiro, pela servente doméstica. Eu acho aí que é possível, sim, dar um melhor reajuste. A gente sabe todos os limites da prefeitura, mas vocês têm que compreender também os limites daquelas famílias ali, que cada vez mais está comendo o orçamento. Seria isso. Certo? Depois certo. O que eu gostaria de colocar aqui é que quem está ao par dos acontecimentos do Brasil, né, está ao par das dificuldades que estão acontecendo. E eu estou aqui há muitos governos, né, que eu estou passando aqui nas MUP, no sindicato, como professor, etc. e tal. Eu acho assim que um ano e pouco que o Moacir está aqui, procurando melhorar as coisas. Ele não disse para nós que não daria, se fizesse no final do ano, alguma coisa de perdas, que ele iria pagar agora o que estava na lei. E daí, Anderson, perguntando para ti assim, e os 4 anos que o Cláudio passou aqui, ele deixou tudo bonitinho, o Moacir não tem que pagar nada, o Moacir poderia dar mais aumento para nós, se não fosse as dívidas que o Cláudio deixou aqui. Então, eu acho assim que não podemos massacrar hoje um prefeito. Ele está aqui para nos representar, eu estou aqui para representar vocês, mas vamos também balançar. Ele não disse assim para nós, não venho mais aqui esse ano. Ele disse, venham que nós vamos conversar sempre, né? Então eu acho assim que hoje não está bom para ninguém. Eu estou 4 anos no governo do estado sem receber nenhum aumento e ainda atrasado, né? Então eu acho assim que, para criticar, nós vamos, quem sabe, colocar o Moacir que foi colocado hoje, a tua parte, a nossa parte lá embaixo, e vamos deixar, porque o Moacir sai fim do ano, e o Moacir não quer deixar a casa suja, né? Então assim, eu passei 4 anos aqui e ficou dívidas enormes e ninguém conversa, ninguém fala. Mas pelo amor de Deus, gente. Então assim, vamos então... temos um pouco aumento? Temos, mas é a lei. Está ali, o nosso GPM está ali.
Tem municípios que não deu nada, e são ricos, não deu nada de aumento. Não deu 2. E eu falei, o Moacir dá 2 e pouco, nós falamos. O Moacir disse assim, Lisete, eu posso dar, quero. Tem dinheiro, alguma coisa para entrar. Mas como é que eu vou, se não entrar esse dinheiro, contar com esse dinheiro, pagar o pessoal em dia, ou deixar para o próximo colega que entrar no meu lugar? A folha de pagamento vai ultrapassar e eu vou me incomodar também. Eu não quero, eu ainda brinquei com ele. Eu não lembro o que eu brinquei com ele. Dá 5 e deixa para o teu próximo colega pagar. Não foi, Moacir? Eu sou muito... se eu digo, eu digo. Esse não, Lisete. Eu não vou sair daí com dívida nenhuma. Nem para colega pagar e nem para me incomodar. Então eu acho assim, ó, hoje, fizemos essa caminhada, esse protesto, né? Vamos fazer outros, mas não vamos deixar de lembrar de anos atrás, né, gente? Eu não estou contra ninguém. Eu penso, eu leio, eu escuto, né? Então, assim, ó, muito bom, nós pedimos esse protesto, eu coloquei minha cara com vocês, porque eu sou a presidente. Eu tenho que ir com vocês. Mas eu também tenho que ver que eu não sou tonta. Eu não posso olhar só para frente. Eu tenho que olhar para os lados. E tem pessoas que olham só para frente. Então eu acho assim, ó, foi muito bom. Tivemos respeito do lado dos dois grupos. Respeito. Ninguém se desrespeitou. E que continue assim. O prefeito, com toda a bondade dele, e outras pessoas que estavam em reunião, nos receberam. Que coisa boa, vamos começar a nos entrosar com a prefeitura. Talvez, ano que vem, nós já sabemos melhor como é que está isso aqui dentro. Tu não acha? Eu acho, presidente, que tu tinha que ser dado lá do prefeito com esse teu discurso, porque Não. esse teu discurso aí é uma defesa maior do governo. Não. Aliás, porque tu protocolou aquilo ali, se tu concorda com E isso? onde é que vocês estavam? Presidente, quando repita esse teu discurso ali fora, então. Eu não tenho partido político, mas eu não sou burra. Eu conheço números. Eu não tenho partido político. Elisete, assim, tá bem, vamos aguardar que isso é uma questão ideológica, não é fora daqui. Questão assim, deixa eu colocar para vocês. Eu sempre disse, Quer colocar alguma coisa, Sérgio? Sérgio, pediu por último. Não, assim, então, boa noite, Moacir e os demais aí, né? Conheço já a trajetória do Moacir Alfredo, que conhece também. Eu acho que ele sempre pautou a sua vida política com respeito, inclusive, ao magistério, né? Como também nós temos por ele e pelos demais. Então, assim, o prefeito Moacir, quase chamei só de Moacir, que é acostumado, né? Mas a nossa relação amistosa, a gente às vezes confunde a hierarquia, né? Assim, eu pediria assim humanamente que desse uma olhadinha nisso aí para remanejar um pouquinho mais, não ficar só nessa base pontual seca aí, ó. Tenho medo de dar uma costurada melhor aí para mais ou menos acalmar os ânimos de algumas pessoas, assim por diante. Eu fui convidado para vir, como sou do grupo do magistério, mas eu jamais vou, tenho ideologia também, mas jamais vou entrar em desavença. Se estamos aqui dialogando, vamos procurar ver as possibilidades. E, de repente, no meu entender, eu posso compreender que há maneiras diferentes de possibilidade. Agora temos que ver se realmente isso pode vir de um fator concreto na questão, né? Eu gostaria que o senhor analisasse bem isso e propusesse um pouquinho a mais. Não a que vai fugir do orçamento, da coisa, mas algo mais humano, né? O que acontece, gente? Sérgio, também de colocar você que é meu amigo, foi professor da minha filha. Nós aqui viemos conversando, sempre conversa, com as agendas, reuniões, a gente vem conversando.
e eu venho colocando diretamente as questões do município no todo, né? Eu vim para cá ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, estamos aí há 1 ano e 5 meses. E antes nós estávamos conversando aqui do que nós estamos fazendo, cada um falou daquilo que está sendo feito e sendo assim, com muita gratidão, eles vêm falando que se saísse amanhã nós estávamos com o papel cumprido, né? E realmente a gente trabalha todo dia como se fosse o último dia. Se eu tivesse uma programação assim de 4 anos, tu assume a prefeitura, tu ganhou uma eleição, tu tem 3 meses para programar teu secretariado e tu se organizar para dar em relação, tu pegar uma prefeitura mesmo tendo dívida, mas não digo que tu é obrigado a botar recurso, que nem nós estamos sendo obrigados aqui a botar recurso para não ter que devolver. Estávamos no Cardim por 4, 5 meses no ano passado, não estávamos recebendo. Eu tenho sido assim, muito monóculo até, assim, uma situação que eu não exponho muita situação. Estou fazendo gestão, não estou fazendo política. E tem muita gente que faz política nesse sentido, né? Leandro coloca a questão lá de guarda, tem 60 guardas, podia ter monitoramento. Por que na gestão de 4 anos não tinha só 60 guardas, tinha 60? Porque foi um erro, eu não discordei disso. Mas por que vocês não fizeram na época de vocês, agora na minha? Todos os movimentos servidores eu sempre tive contra o governo Cláudio, sempre tive na batalha, eu não estou diferente agora. Se vocês quiserem, fazer isso, só que eu não consigo fazer tudo de uma vez só. Nós temos muita coisa que estamos fazendo, né? Então, sobre as 8 horas, 6 horas, se eu for concursado 8 horas, eu vou ficar envergonhado de ter que trabalhar só 6 horas. Entendeu? Então, nesse sentido, e foi uma questão até colocada no goela abaixo para nós, os colegas de vocês que denunciaram. Então, muitas questões assim eu estou fazendo, mas cumprindo o meu dever aqui de gestão. Não se passando por cima de ninguém, é realmente fazendo gestão. Nós pegamos aqui, eu peguei, só para colocar para o Sérgio, de repente não sabe, o doutor eu já coloquei situação de recursos vinculados, mais de 4 milhões retirados das contas. Aí tu tem que cumprir 15% na saúde, tem que cumprir 25% na educação e fazer sobrar para botar esses 4 milhões, que nós botamos mais de 3 milhões já no ano. No hospital 2.291, mais o juro que estamos botando agora. Quanto que é? 667 de juro, que tem botado no governo público um dinheiro que foi tirado das contas. 1.780.000 de UBS, que já ajeitamos 2 UBS, que é da Bairro Alvorada, está em construção lá, que é recurso próprio do município. Tinha dinheiro para construir, foi tirado o dinheiro gastado, e agora nós temos que botamos também 430 no bairro Vila Nova. E temos mais 2 para botar ainda, 538 no bairro Jardim, 382 no bairro lá, São Cristina do Pinhal. Entendeu? E se nós não fizermos isso, nós temos que devolver com juro e coração. Entendeu? Então a gestão que passou aqui e não fez seu dever, pelo menos não tivesse tirado esse dinheiro de caixa, que a gente podia estar dando porcentagem a mais. O que eu coloquei para o sindicato? Eu vou dar um 89, que é o valor, que é o IGPM que todos os anos o prefeito Parobé. Em cima disso, tem recurso que está para vir. Tem a lei Candir, que estão lutando lá em Brasília, os prefeitos, que só para Parobé 21 milhões. Tem do petróleo, como é que é, dos royalties, que é 6 milhões e pouco, que estão lá lutando, que pode vir para o Parobé. Vindo isso, surgiu, veio um recurso, não tem porquê o prefeito poder mandar, porque não foi dado aumento, foi dado o reajuste dos últimos 12 meses. O prefeito que estiver aqui, depois vindo um recurso, se tiver condições, pode mandar um projeto da Câmara dando aumento salarial. Aumento salarial pode dar a qualquer tempo, não é reajuste salarial, é aumento dele. Enquanto lá foi votado, foi aprovado o reajuste salarial da perda salarial dos últimos 12 meses. Então, uns me pediram, por que não arredonda para 2? Porque esses 11, no valor, não vai fazer diferença nenhuma. Só que vai impedir de um que puder assumir o prefeito, o que assumir, o Diego que quer assumir também, ou se tiver uma eleição, quem vem assumir, se quiser dar um aumento, não vai poder dar antes do ano. Então, por isso que eu fiquei e coloquei, que é para isso, eu sempre coloco,
Não, vamos deixar os vereadores também, coloquei, ó, é 1,89, porque quem vem aí na frente pode dar o aumento que quiser, se tiver enfim. Né? Dentro da educação a gente fez muita coisa, revolucionando lá várias situações e temos ajustando, assim, a questão do plano de carreira. O Pedro Jorge Arruda não está aqui para explicar para vocês também. Todo o trabalho que a gente está fazendo, levantamento de funcionários, a estrutura do município, o que precisa lá na saúde, falta gente na saúde, falta gente lá na educação, entendeu? Então a gente tem que saber a estrutura do município, nós contratamos uma empresa para fazer isso. Temos também fazendo, está na Câmara de Vereador para ser aprovado o plano do valor imobiliário. Nunca foi feito. Eu passei junto nessa equipe, planejamento nós estamos fazendo. Eu passei 4 anos aqui, como vereador, e sempre lutando, falando, nós temos que estruturar um município para que possa regularizar os terrenos, né? Nunca foi feito. E depois de aprovar isso aqui, a gente quer fazer o plano diretor da malha viária, geoprocessamento, para que as pessoas possam contribuir. Sabe quanto nós arrecadamos de IPTU ano passado? 2.900.000. Sabe quanto custa para nós pagar recolher o lixo e carregar, transportar e depositar? 3.240. 3.240. Então tudo que nós arrecadamos de IPTU não chega para pagar o lixo. O lixo que nós foi cobrado não chegou a R$1 milhão. Entendeu? E nós temos toda a garagem lá, não tem funcionário, tudo isso conta, né? Não consegue, fica amarrado. Então são situações assim, ó, que junto com a equipe a gente está fazendo esforços de tudo para deixar melhor, realmente melhor para quem vem aí. Sapiranga, sabe quanto arrecadou de IPTU ano passado? A equipe foi lá ver como é que funciona o Sapiranga. 9.700.000. E tem 10 mil habitantes mais que Parobé. Eles foram em Campo Bom também, que tem 12 mil mais que Parobé. 17.700.000 de IPTU. Taquara, que é aquele do lado, 8 milhões de pouco. Taquara, aqui do lado. Entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que fazer gestão. Muitas vezes eu talvez nem concorra mais, nem me veja mais, mas tudo que eu puder fazer para que deixe mais organizado para quem vem assumir no meu lugar aqui, pode ter certeza que quem pegar vai pegar bem melhor. Da maneira que a gente está fazendo, de restos apagados de 2017, está aqui o secretário, tudo que nós empenhamos, nós pagamos. O prefeito vem assumir amanhã, quem for vir para cá, não tem resto a pagar nada de 2017, da nossa gestão de 2017. Então isso é trabalhar com responsabilidade. E essa responsabilidade, isso que vocês estão fazendo aqui, para um prefeito interino com um cargo há 6 meses mais ou menos para entregar, ou de repente semana que vem, não sei, dependendo do juiz, eu acho que, para mim, como morador de Parobé, e minha família de Parobé, nunca deixei meu nome nada de lugar nenhum assim, sem conflito ou menos obrigação. E eu vou continuar aqui nesse sentido. Eu vou até chateado, né, porque vocês não entenderam realmente a situação do município. Entenderam, eu concordo com vocês, com os caminhoneiros, concordo plenamente. Só que a situação hoje da interinidade me deixa engessado. Se eu tivesse aqui mais 2 anos de governo, se tivesse para cumprir mais 2 anos de governo, eu concordo plenamente com vocês que bater aqui, brigar, que eu tinha que estar planejado para mais 2 anos. Mas eu não posso ser irresponsável com o município, irresponsável com a população. Eu tenho que cumprir com a minha obrigação com os funcionários, que é o que determina a lei. Então, se eu puder e estiver aqui e tiver recurso, que o IGP, que vem lá da Lei Candido, ou dos GOIs, se eu puder ajudar para vocês, pode ter certeza que vou estar mandando para a Câmara um projeto de lei. Mas, diante disso, a gente aumentou 36% ali no lugar de alimentação. Eu sei que é pouco. Eu sei que outros municípios dão mais. Mas eu tenho situações aqui que se eu não fizer e procurar resolver o quanto antes, nós vamos cair no Código Federal, daí sim a coisa fica feia, daí vocês vão ver
é o que vai acontecer. E outra coisa, essa questão do FPPS, o ano passado eu peguei com 24.850 já débitos, deventos, atrasados. E nós fizemos um levantamento com o atuário. Em abril do ano passado, dava mais em torno de 95 milhões a pagar até 2040. Então, quem vem para cá tem que ser responsável. Se viermos para cá e fizer o que foi feito aqui no passado, vocês vão ver, funcionários, o que vai acontecer. Igual o Estado, parcelando e esperando 2, 3 meses, igual o Rio de Janeiro, que não recebe 10, não recebe o pagamento lá em 10 vezes. Para o RE, está nesse caminho, se não tiver responsabilidade, e eu, enquanto estiver aqui, vocês podem ter certeza. Está já agendado para o dia 15 de junho, o 13º, igual o ano passado nós pagamos. Com nossa responsabilidade, a gente vai estar trabalhando concretamente. Se houver alguma coisa diferente, a gente vai estar avisando vocês através do sindicato. Tem a reivindicação, vou estar respondendo tudo isso aqui pelo sindicato, que é realmente o elo de ligação dos funcionários do município. Mas se algum de vocês, funcionários, quiser vir falar comigo diretamente, pode vir também, sem problema nenhum. Até pode vir com mais tempo para me explicar tudo que a gente está fazendo. Em cada secretaria, em cada setor, vocês realmente que a gente está à disposição para explicar. Eu sempre deixo aberto. Tudo que é pedido pelos vereadores, eu peço que respondam tudo, que não tem nada a esconder de ninguém. Eu vou voltar a repetir ali, na verdade, o que eu falei. Primeiro que não é contestação ao governo, é uma questão do dissídio. Volto a repetir, eu sei todas as contas, mas né, a questão que está sendo tratada aqui é bem simples. Se fizer uma diminuição por vídeo de monitoramento, vai dar 30%. Hoje vocês gastam 3 milhões. Se vocês diminuírem para 30%, já sobraria cerca de, no mínimo, 2 milhões e meio. Tá? São 2 milhões e meio a mais. Vocês vão pagar esse ano. Se tu fizer o monitoramento, vai sobrar 2,5. Uma licitação aqui de monitoramento precisa demorar 30 dias. 30 dias, isso aqui já estaria liberado 2 milhões e meio até o final do ano. Certo? Até o limite da folha ali ele disse que nós estamos quase na limitação, mas há com certeza ainda espaço. Você pode fazer o processo seletivo e contratar servente. Hoje você paga 3.000, 3.500, 3.700, né? Com essa diminuição ali, vamos dizer que conseguisse contratar todas, né? Que tivesse espaço hoje já que custa 4 milhões o contrato, né? Vamos dizer que conseguisse, pagaria metade. Estamos falando de mais, cerca de 2 milhões. Já deu 4,5 aqui. 4 milhões e meio. Se pegar lá os professores que estão lá no MD25, no recurso MD25, e colocar eles no Fundeb 60, no Fundeb 60... Está todo no 60, só que anteriormente não era feito isso. Mas ano passado não estava, né? Tava. Não estava. É só tu olhar lá, o gasto foi feito entre o MD25 e o Fundeb 60, por isso que sobrou dinheiro no final do ano. Mas trocando, então, se foi feito toda essa mudança do Fundeb 60, não vai sobrar dinheiro esse ano. Né, vai gastar ali o limite. Ano passado deu mais ou menos ali cerca de 700 mil, 1 milhão. Estamos em 6,5 já. Tem 6,5 ali que poderia ajudar o município e ajudar principalmente os servidores. Mas a questão é que eu decido. É que nem eu disse, não é a questão de contestação do governo passado, coisa. É a questão aqui fora que o pessoal está precisando. A mulher que serve o cafezinho aqui para o senhor aqui dentro, ela ganha um pouquinho mais que o salário mínimo. 1,89 dá R$20. É muito pouco. Outra questão, só para ajudar, porque os companheiros dali tem muita gente das obras, e o secretário aqui conhece a realidade lá também, não trouxe economicidade para lá. Tem que compreender que o pessoal começa às 7 horas. Até o pessoal se ajustar, deu meia hora. Se tiver que fazer um serviço lá no Poço Fundo, até ele chegar lá, já deu mais uns 40 minutos. Olha o tempo de perda. Ele volta, ele tem que almoçar às 11 horas, certo? Então ele tem que voltar com o maquinário dele, gastando diesel de novo para o setor. Ele perdeu mais uma meia hora e 40 minutos voltando de lá. Ele vai almoçar na casa dele, que é todo um sofrimento que às vezes mora longe, ele gasta mais. Ele já está ganhando pouco, ele tem que gastar mais. Aí ele volta uma hora ali, tem que se organizar para sair, volta de novo para terminar o serviço, porque às vezes o serviço demora o dia todo. Isso foi mais meia hora e 40 minutos ali.
Aí ele vai lá, antes das 5 ele tem que voltar. Por quê? Porque ele vai bater o cartão dele às 5 horas. Não é eu que fiz o concurso, É que é possível por um decreto. Mas a questão do Ministério Público era uma questão específica ali. A questão das horas pode ser feita um decreto-lei. Mas pode ser um decreto, sim, por a questão da economicidade. Então vários municípios fizeram e estão ilegal. Outra coisa, quando o partido teu estiver de novo aqui no governo, assuma a secretaria ou assuma a gestão dele, para poder botar essas duas ideias que não foi colocado na gestão passada. E combatir no decide o governo Cláudio Silva aqui. É isso que tu tem que fazer, ajudar ele a administrar, porque não foi administrado dessa maneira. Deixou em responsabilidade que foi feito de teto de guarda. Ontem chegou uma questão judiciária de R$26 mil. São 240 ações do governo Cláudio Silva aqui cobrando do município agora que ele não cumpriu. Entendeu? Isso é questão que vocês não estão recebendo agora, não estão podendo. Quanto nós pagamos ali por mês, né? Alguns fazem de acordo por R$5 mil, a gente está fazendo, vamos deixar entrar para pagar no futuro, porque não tem condições do município estar arcando com tudo isso, entendeu? Então é uma responsabilidade. Eu não vou ser responsável por isso. Eu dei o espaço de 6,5 milhões, é o que eu falei, se alguém quiser contestar, depois bota o secretário de Fazenda e diga que isso não é possível. No geral, assim, ó, eu vou responder já, se um dia você quiser vir aqui, realmente, conversar comigo sobre gestão, sempre a receber sindicatos, vou continuar recebendo, porque eu sou de Parobé, eu gosto de Parobé e eu quero fazer o melhor para o Parobé. Não estou prejudicando ninguém, não estou, eu tenho certeza que não estou cumprindo a lei, que Igrejinha não deu nada, Ivoti não deu nada, Nova Arte parece que deu 1,56, Campo Bom deu 0,70, votaram contra e os funcionários não estão entrando na justiça, né? Então 1,89 é pouco, eu sei que é pouco. Eu seria um irresponsável se eu desse 5% e deixasse essa conta para os próximos que viessem na frente. Ah, o Moacir é bonito, eu 5 deu 10%, o cara é legal, ó. Vai ser irresponsável ficar no município e eu não vou fazer isso. Eu vou ser responsável, se tiver dinheiro que eu vou poder dar, eu quero dar com o maior orgulho, mas sendo responsável se eu tiver recursos para dar. Deixa eu fazer uma pergunta.